Salve, salve Colorado, salve, salve Colorada, bora lá falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube e entender um pouquinho do que acontece a respeito do futuro do Internacional e, claro, também a preparação do Inter para o Clássico Grenal, que teve início nessa terça-feira chuvosa aqui em Porto Alegre. O que está se falando a respeito de Thiago Maia e o futuro do volante no estádio Beira-Rio, as possibilidades inclusive de mudanças, moeda de troca, um retorno importantíssimo para o meio campo e também para a defesa colorada agora, né, para o clássico contra o rival. Tem muita coisa para a gente falar nesse conteúdo aqui, tá? Então tu faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve, ativa a notificação, aquele sininho do lado de inscrever-se, o like é importante, compartilhamento mais ainda, tá? E aí, claro, né, cada vez mais a gente vai crescendo aqui no entendimento do nosso Colorado. Não te esquece que as gemas brilhantes são minha parceira aqui, tá? E tu pode conhecer um pouquinho mais de como funciona o investimento em pedras preciosas, mais precisamente em diamantes. E aí, claro, né? Quem sabe tu até bota uns pila no bolso com esse novo procedimento, que pode ser uma alternativa aí para os investimentos bancários, CDB, consórcio e tudo mais, beleza? Bom, primeiro, cara, o Inter volta num treino mais físico hoje, tá? Inclusive, as imagens que o clube botou nas redes sociais deixam muito claro isso. Treinaram na academia, treinaram a parte muscular, controle de carga. Aparece o Bruno Henrique, aparece boa parte também dos jogadores. Aliás, eu acredito que o Bruno Henrique vai ser um titular do Inter, agora do Paulo Pezzolano, para o Clássico Grenal, bem como o Alan Patrick. E aí aqui a gente tem até alguns bastidores a respeito disso, que meio que o Pezzolano entendeu que o Alan Patrick e também o Carboneiro, os dois juntos, ele dificulta a questão da marcação, principalmente na saída de bola, né? A gente pode jogar no bloco médio e quem sabe até no bloco baixo, até pode, mas a partir do momento que tu tem os dois jogadores, tu dificulta a questão da marcação na saída de bola do adversário. E aí ele prefere então colocar um cara mais de velocidade, que não tenha tanta função de marcação depois do bloco médio, mas que pelo menos a válvula de escape seja em cima da rapidez e da intensidade, que é a característica do seu time. Então por isso que muito às vezes joga o Bernabé como lateral esquerdo e o Carboneiro no banco, e aí o Alan Patrick joga, ou então o Carboneiro joga com o Bernabé no meio e uma contenção atrás, que é o caso do Matheus Bahia. Enfim, o Pezzolano entendendo o grupo que tem e a partir daí tentando tirar o leite de pedra. A gente já falou sobre isso, tá? Eu ainda continuo apostando que nós vamos jogar com o Rocher, o Bruno Gomes, o Gabriel Mercado, o Félix Torres e o Matheus Bahia, Vidagra, o Bernabé, aí aqui Bruno Henrique ou Paulinho, Alan Patrick, o Vitinho e o Rafael Borré. Eu acho que vai ser esse time aí, claro, não é informação, é em cima de um pensamento aliado, claro, também a coletiva do Pezzolano lá em São Paulo. A verdade é que além do equatoriano, né, do Félix Torres, volta o Tabata, volta o Kaique, volta o Benjamin. E isso também é uma notícia excelente, porque o Abel gosta muito do Benjamin, o Abel fala muito deste jogador com os seus pares, não só de gestão, mas também de comissão técnica. O Pezzolano, a comissão técnica permanente, já foi feito, né, um trabalho de reforço muscular com ele, para ele aguentar a carga, que é extremamente diferente da época em que ele jogava em Gana e até mesmo em cima do próprio crescimento dele lá, né? As defasagens físicas que ele tem vão tentar ser compostas aqui pelos profissionais do Internacional, pelo Hélio Carraveta principalmente também, para que ele tenha a possibilidade de não ficar tendo lesões, né? Ele teve uma lesão na terceira rodada do Campeonato Gaúcho, ele estava quase retomando e teve uma lesão de novo. E aí ele ficou muito tempo fora. Então, é uma alternativa do Paulo Pezzolano? Sim, é. Principalmente porque ele seria uma alternativa ao Vidagra. Não, claro, né, em cima de titularidade, mas, por exemplo, tu não precisa pegar e estafar o Vidagra, que também teve que fazer uma pré-temporada particular, né? E aí tu pode mesclar os dois, assim como o Alan Patrick e o Carboneiro, assim como o Paulinho e o Bruno Henrique, o Alan Rodrigues e agora o Bernabé no meio. Enfim, vai criando alternativas. Por mais que o Thiago Maia tenha entrado nos últimos jogos com o Pezzolano,
o Thiago Maia ele tá com um caráter de moeda de troca. E hoje nós falamos sobre isso na questão do Arboleda, né? E uma possibilidade de fazer uma transferência para o São Paulo e tal. Por mais que o São Paulo queira o jogador e já tenha sondado salário, já tenha meio que pensado em cima de como organizar uma possibilidade de transferência para o Morumbi, o Inter entende que os 6 meses que restam de contrato do Thiago Maia no Beira-Rio podem ser benéficos numa moeda de troca no meio do ano agora. Eu explico. Claro que tu pode pegar e fazer um pré-contrato, espera até dezembro e o cara chega no outro ano, em 2027, de graça para o teu clube. Só que o Inter pode liberar ele mais cedo. Em vez de ganhar um dinheiro nesses 6 meses, por esse período curto que ele ainda ficaria no Beira-Rio, ele cede, por exemplo, o Thiago Maia, libera mais cedo, né? E ainda além de economizar o salário de 6 meses, pega um outro jogador do clube que quer contratar o Thiago Maia. No caso, o Arboleda com o São Paulo. Então, é uma moeda de troca, é uma possibilidade que o Inter enxerga para não envolver dinheiro, fluxo de caixa e principalmente, de repente, até se endividar, porque daqui a pouco tu pega lá, contrata um jogador em 4 temporadas, tá? Das 4 temporadas, 2 tu tem que pagar. Tu já vai fazer uma dívida para a próxima gestão. Então, querendo ou não, o Inter entende que se trocar o Thiago Maia ou se usá-lo, né, como moeda de troca, não sacrifica o clube lá na frente. E aí aqui, por mais que a gente, né, entenda a boa intenção e tal, o Inter já fez isso com muitos jogadores. Tu tem o Vitinho, tu tem o Cleiton Sampaio, o próprio Alan Rodrigues, o Carmoneiro. Isso aí tá tudo bem, isso é normal acontecer. Então eu não sei bem se tem a ver só com a questão de cuidado com o clube ou também tentando preservar um pouco o jogador para não queimar ele no mercado. A verdade é que o Arboleda tem, né, sim, o interesse do Inter, a gente já falou sobre isso aqui, mas nesse momento tá meio em stand-by em cima de tudo que ele está passando lá em São Paulo e na relação que ele teria também fora das 4 linhas. Já falamos sobre isso hoje da manhã, tá? Se tu quiser, tu recupera, tá aqui em cima ou então na timeline aí. Outros jogadores que têm questões envolvendo contrato até dezembro são o Bruno Henrique, o Rocher, o Gabriel Mercado. O Gabriel Mercado já meio que tá se planejando aí para encerrar a carreira. O Bruno Henrique, última temporada, basicamente também no Internacional, mas sabe que é uma liderança, que daqui a pouco, dependendo do que aconteça, pode renovar mais um ano, mas a tendência é que todos os jogadores que tenham contratos até dezembro encerrem seus vínculos, até porque, mudando a gestão, né, é bem provável que o novo presidente, o novo conselho de gestão, o novo departamento de futebol não queira seguir com estes atletas. Aliás, né, eu conversei com algumas pessoas ligadas a possíveis candidatos. Né, em termos de goleiro, por exemplo, os possíveis candidatos acreditam que vamos dizer, o período do Rocher, o ciclo do Rocher já teria encerrado no Beira-Rio, principalmente pelo fato de que no meio do ano que vem o Alisson estaria livre no mercado e que de repente, quem sabe, poderia até ser uma possibilidade real de vestir a camisa do Internacional novamente, né? A gente sabe que o Alisson está lesionado agora, a gente sabe que tem toda uma questão envolvendo a sua continuidade no Liverpool, né, em cima de jogar novamente, obviamente, né, mas lá na frente, certamente, né, vai ser uma possibilidade aí, um goleiro que é cria da base do Inter, que já foi, né, também titular de boa parte aí de 2015 e que acabou indo para Roma e depois foi para o Liverpool, o resto é história, beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais, tá? Não te esquece mais uma vez, deixa o like, compartilha o conteúdo e principalmente te inscreve no canal pra gente continuar falando do nosso Internacional por aqui. Bota nos comentários o que tu pensa de tudo isso, envolvendo Rocher, Thiago Maia, Gabriel Mercado, Bruno Henrique, a volta do Benjamin, enfim, bota nos comentários, vamos trocando uma ideia ao longo de todo o dia. Valeu, um forte abraço. Tchau.